Bom dia, alunos, tudo bem? Estamos enviando aqui uma correção da atividade do módulo 7 que faltou, que eu tinha botado naqueles outros dois módulos. Eu incluí módulo 5 e 6 e esqueci o 7, né? Na verdade, botei foi o 8, não esqueci de botar o 7. Mas aqui a gente vai corrigir eles rapidamente para vocês entenderem o que acertaram, o que não acertou, e a gente fazer aqui a resolução comentada, que eu acho que é importante. Bem, primeiro está dizendo sobre explicar de que maneira a União Europeia busca manter estabilidade. Bem, a União Europeia, como vocês sabem, que são aqueles 28 países, eles visam garantir uma coordenação política, econômico-financeira com os países membros, né? Principalmente aqueles que estão envolvidos com crise, nós vamos ver aí. Esses países precisam ter uma coordenação para que mutuamente eles se ajudem nas trocas comerciais, né, das mercadorias, nas questões de finanças. Então, ela tenta para manter a estabilidade do bloco, ou seja, para não ter que nenhum país tenha disparidades econômicas em relação um ao outro. Por que isso, gente? Porque senão a moeda pode gerar problemas na zona do euro, que eles participam da zona do euro. Por isso que é difícil botar uma moeda, por exemplo, aqui no Mercosul, que é um mercado comum. Por quê? As economias são muito distantes umas das outras. O Brasil tem uma economia mais sólida que a Argentina, que com o Paraguai. A Argentina é melhor que o Paraguai, né? Então, e assim vai. O Uruguai tem uma economia mais sólida que a Argentina. Então, isso pode causar algum tipo de desvalorização de moedas e concorrência, né? Um subir mais que o outro, um crescer maior que o outro, e o objetivo do bloco não é esse. Então, o melhor seria isso: coordenar essas relações aí, políticas, econômicas e financeiras. A 2, citando quais são os países que se referem os PIGs. Bem, os PIGs, gente, esses países aí, ó, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha. Por que eles tiveram esse anacrônimo aí? Acrônimo, né, que a gente chama. É, chamado PIGs. Foram os países que tiveram problemas de déficit público do PIB, né? Não cresceram, se endividaram bastante. Foram economias que ficaram enfraquecidas a partir da crise de 2008. E aí eles tiveram esse nome aí. Se você reparar, a grande maioria ali, tirando a Irlanda, são do Mediterrâneo. Esse significado PIG significa porcos, né? Vamos dizer assim, países que estão na pocilga, países que estão endividados. Então, eles acabaram passando por um processo de austeridade fiscal para tentar recuperar. E aí a União Europeia, através do Banco Central Único Europeu, tenta ajudar nisso. Então, não esquecer que os PIGs são esses aí: Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. A União Europeia foi fundamental para a recuperação dos países europeus endividados, certo? No entanto, os países têm que submeter mecanismo de austeridade. Explica qual é o objetivo. Então, a austeridade fiscal é para diminuir a dívida pública, né? E estimular o crescimento. Só que o que é uma austeridade? É um corte de gastos, é um neoliberalismo que ocorre na verdade. Então, para os países poderem honrar suas dívidas, né, e também estimular o crescimento a partir do bloco e a partir dessa relação com o banco, eles têm que diminuir o investimento em estrutura, diminuir encargos, diminuir investimento nos setores públicos, congelamento de salários, privatização de empresas, uma série de coisas que eles têm que fazer para poder diminuir esse gasto, né? E isso acaba enfraquecendo o Estado. Então, quando se enfraquece o Estado nesse sentido, ele passa a não ter mais uma regulação, e isso no mundo moderno a gente chama de neoliberalismo. Então, austeridades é para fazer com que os países tenham uma balança de dividendos, aí, uma balança, como posso dizer, uma balança para equilibrar suas contas, ou seja, a partir desses movimentos que eu disse. Tá? Relacione a política de austeridade da União Europeia com o aumento dos protestos. Bem, esses cortes de gasto que eu disse, né, muitas vezes estão relacionados a corte de investimento, foi o que eu disse. Então, esses cortes de gasto no setor público e infraestrutura,
vai para a saúde, vai para a educação, vai para uma série de pastas importantes, né? O desenvolvimento industrial, uma série de coisas. E quando é no caso dos impostos, se aumenta muito o imposto, né? Aqueles diretos e os indiretos, né? Isso pode provocar uma série de coisas dentro do mercado. Demissão de funcionários públicos, que são funcionários que concorreram para ter sua estabilidade, redução de salários, vai enfraquecendo mais o poder de compra. E então a insatisfação popular dessas pessoas que lutaram para ter seu emprego público, ter seu salário e os investimentos não tem, então eles provocam protestos, né, para tentar resolver isso, trocar ministro, trocar a política econômica para ver se melhora, né, porque só assim a pressão popular, porque se é uma democracia, você pode lutar por esses direitos, e lutando por esses direitos, você pode exigir que tenha um governo que respeite mais os trabalhadores. Por quê, gente? Porque a riqueza, na maior parte, desde que a gente vê essas questões da economia nos setores, quem produz são os trabalhadores. Então a riqueza é produzida pelos trabalhadores. Então ela tem que ser dividida de maneira que possa ser satisfatória para todos. Na Europa ela é melhor dividida, mas quando tem esses problemas como aconteceu com esses países, obviamente que as pessoas fazem protesto. Então não é só em países em desenvolvimento. Países desenvolvidos também pode ocorrer essas coisas, como ocorreu nesses países aí dos PIGs. O espaço europeu marcado pelo alto desenvolvimento das indústrias instaladas no continente, que é referência na produção mundial e importante produtor e difusor de produtos industriais. Explica as principais características do espaço europeu e sua relação com o desenvolvimento tecnológico. Bem, primeiro que a indústria europeia é altamente mecanizada, como está aí. Incremento da robotização. E isso faz com que aumente a produtividade, tá? Isso vai gerar um outro probleminha lá que a gente vai ver nas questões na frente, que é o desemprego estrutural. Porque você vai trocar mão de obra humana por máquinas, né? Mas em compensação você tem uma mecanização de produção devido às tecnopolos, também uma outra questão que a gente vai ver na frente aí. Então isso faz com que tenha essas relações, né? Então as fábricas possuindo menos funcionários consomem menos energia, apresentam alto desempenho. Só que também ela foge das leis trabalhistas, que elas não têm que pagar férias, não têm que pagar 13º também, economizam tudo desse lado também. Né? E isso é um problema que ocorre. Né? A gente é a favor do trabalho, a gente se qualifica com a mão de obra para gerar riqueza e desenvolvimento tecnológico. Então mas o espaço europeu, esse desenvolvimento tecnológico é pautado nessa forma. E aí vão ter países como a Alemanha, como a França, como o Reino Unido poderosos nesse sentido. Em relação ao crescimento dos parques industriais com a Ásia e a América Latina no processo europeu de desindustrialização. Então, esse processo nós falamos no slide, né? Que essas indústrias passaram a buscar outros espaços, né? Dentro da Terra, do continente, né? Na geografia a gente fala assim, construir outros espaços, que é o objeto de estudo. Por quê? Por causa das vantagens competitivas ou comparativas, né? Aqueles fatores locacionais como menores custos de mão de obra, incentivos fiscais, que são as empresas não pagam impostos, não é isso? Os governos oferecem incentivos para as empresas virem para cá com o objetivo de, em troca, oferecer empregos. Terrenos mais baratos, leis ambientais flexíveis, nós vamos ver isso também muito pela frente, ou seja, os países não estão preocupados com essas leis, né? E aí tem empresas que poluem bastante, causando impactos ambientais, né? E trabalhistas também, né? Fazendo aqueles trabalhos intermitentes, não pagando às vezes algumas coisas que são de direito na legislação do Brasil, no caso, né? Então, ou então uma carga horária que não é condizente às leis trabalhistas, ou aqui ou em outros países da América Latina. Então eles procuram uma mobilidade territorial para esses continentes porque eles conseguem fazer com que essas indústrias tenham mais vantagens
né? A gente chama essas indústrias de multinacionais, né? Vocês sabem que as multinacionais, que o objetivo principal delas também é o lucro, né? Que é o principal. Vamos lá. Essa imagem é a imagem da Inglaterra, né? Berço da Revolução Industrial, né? As indústrias, pioneirismo, né? Na siderurgia, na metalurgia, e depois ela foi mudando para a questão têxtil, para a questão naval, né? E atualmente, vamos dizer que assim que é o petróleo, principalmente na Escócia, né? No Reino Unido, que é 20% vem dali, e a mineração e os setores automobilísticos, né, são poderosos ali no Reino Unido. Então, é um país que foi o berço da Revolução, perdeu para outros países esse posto número 1, mas continua sendo um país muito desenvolvido nas questões industriais. A Alemanha ocupa a posição de destaque na economia, é o país economicamente mais desenvolvido do bloco. A indústria tem um papel fundamental nesse desenvolvimento, com destaque para setores importantes na produção mundial. Identifique 3 setores industriais importantes na Alemanha. Os setores automotivos, né? Os têxtil e farmacêuticos. Os setores automotivos, grandes empresas alemãs como a Audi, né? Como a BMW, como a Mercedes, como a Volkswagen, que está aqui no Brasil há muitos anos, mexe muito com esse sentido. É, o setor de roupas, por exemplo, a Adidas, muito conhecido mundialmente, o farmacêutico, como a Merck, que é um grande laboratório, a Bayer, que é outro grande laboratório espalhado pelo mundo, né? E não só a economia mexe com essas questões, por exemplo, a questão energética, eles também estão investindo bastante, né? Para sair um processo que era de energia nuclear para energias mais renováveis. Então é um país que tem a maior população, é economicamente mais forte e faz com que seja uma liderança de potência ali no lado do Ocidente. Desenvolvendo habilidade. Então, a crise de 2008 revelou os problemas relacionados aos países do agravamento financeiro aí. Os PIGs demonstrou a maior vulnerabilidade. Quais são os países dos PIGs que nós falamos? Os países foi aqueles que nós falamos: Espanha, Grécia, né, Portugal, Itália e Irlanda, né? Então esses países aí tiveram dívidas muitos, as maiores dívidas, né, públicas, provocando um déficit. E esse nome pejorativo, né, significa porco em inglês, né, como eu disse aí. Então no caso aí seria Espanha e Grécia. Aquilo que eu disse na questão lá do desenvolvimento da Europa, uma coisa que provoca uma consequência de desaparecer postos de trabalho na Europa, embora tenha muito trabalho, quando eu falei no slide, é o desemprego estrutural. Tá? O conjuntural é quando é crise econômica, né? A desconcentração é quando a indústria muda de um local para o outro, e as vantagens comparativas é quando elas são oferecidas vantagens para elas terem uma mobilidade territorial. E a migração de postos é quando há um fenômeno de alguma região que fica mais rica nesse sentido, no sentido de alguma região economicamente por algum fator econômico daquela região, seja petróleo, seja mineração. Nesse caso aqui, os postos de trabalho industriais está ligado, no caso europeu, ao desemprego estrutural. A terceira revolução, né, estratégica de associação, resultado lá, centros universitários e indústria, crescimento da produção que contribui para o ganho de capital como produtividade das indústrias. Esses espaços foram conhecidos como tecnopolos, que reúnem centros universitários, indústrias, né, e centros de pesquisas, vamos dizer assim, tudo que é produzido nesses centros, com alta tecnologia, alta mão de obra qualificada, é produzido, e tudo aquilo que é aprovado e tem uma qualidade reconhecida vai logo para a indústria. E isso vem ocorrendo no mundo todo. Na Europa isso ocorre, tem muitos tecnopolos na Europa, né? Mas a que a gente mais conhece no mundo é Vale do Silício nos Estados Unidos. Mas existem muitas, né, também. E a 4 está falando sobre essa relação aí da Constituição da União Europeia, que é um bloco que tem várias instituições. No entanto, não impede que alguns membros do bloco enfrentem grandes desafios de ajuste, medidas e tal, para garantir a saúde fiscal, que é o equilíbrio das contas públicas.
A gente já falou das instituições, né, naquele slide, que existe o Parlamento, existe o Conselho Europeu, a Comissão Europeia, existe o Parlamento Europeu, né, o Conselho, como eu disse, a Comissão. Mas nesse caso aí, quando se fala das questões fiscais, nós estamos falando dos assuntos econômicos, financeiros. Então, o Conselho de Assuntos Econômicos é que trata essas questões e tenta, de alguma forma, entre eles do bloco, desenvolver uma ação para salvar esses países através de empréstimos, de juros, de trocas comerciais que facilitam mais. Tá? Então, seriam essas questões, tá bom, gente? Então, ficou fechado essas respostas aí. Façam lá o da Rússia que nós colocamos, do slide e dos exercícios, e depois a gente vai avançando na matéria quando a gente for fazendo nossa aula, que será uma live que nós vamos estar produzindo aí nos próximos encontros, tá bom? Obrigado, boa noite.